Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos mais uma vez diante do Teu trono para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajude no caminho da salvação. Salva-nos para o Teu reino. Lava nossas vestes com o sangue de Yahushua. Sela-nos com o sinete do Eterno vivo e nos conceda o Espírito Santo para que Ele habite em nós e faça morada em nós e nos dê entendimento de tudo o que for dito nesse momento. É em nome de Yahushua que te pedimos hoje e sempre. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos estudar sobre o que é graça. Yahu, nosso Pai Celestial, oferece salvação mesmo sem merecimento. Graça é um favor que recebemos sem merecer. Antes de mais nada, devemos saber que este favor é oferecido pelo Eterno Yahu, nosso Pai Celestial. Ou seja, diz respeito ao favor de Yahu para com o homem que lhe concede a possibilidade de salvação. O dicionário bíblico Wycliffe aponta para o termo graça nas Sagradas Escrituras, apresenta um conceito multiforme. Assim, ele varia em diversos aspectos, recebendo o significado pleno com a vinda do nosso Salvador Yahushua nas nuvens do céu. No dicionário é possível ler o seguinte: a graça, em sua mais completa definição, é o favor imerecido de Yahu ao nos dar o seu Filho, que oferece a salvação a todos e dá àqueles que o recebem como Salvador pessoal, uma graça acrescentada para esta vida e uma esperança para o futuro. O Altíssimo Yahu nos oferece a graça por alguns motivos. Vamos ver quais são esses motivos. Primeiramente, pelo seu amor. Está escrito: mas o Eterno, que é riquíssimo em misericórdia, com seu imensurável amor, Ele nos ama tão intensamente. Efésios, capítulo 2, verso 4. Ainda falando do amor. Porque o Criador amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. O segundo motivo, também para nos mostrar as abundantes riquezas oriundas da graça. Está escrito: para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco por meio de Yahushua, o Messias. Efésios, capítulo 2, versículo 7. Vamos ver o outro motivo. É para que o homem que a recebeu possa, através dela, produzir frutos. Está escrito: porque somos feitos pelo Eterno, criados em Yahushua, o Messias, para que façamos as boas obras, as quais o Eterno anteriormente já havia preparado para que andássemos nelas. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Assim, graça é algo bom, que é dado pelo Eterno Yahu aos homens. Isso acontece não por merecimento, mas pela generosidade e amor de Yahu. Logo, o Eterno Yahu nos oferece salvação de graça. Isso significa que o Eterno não espera nada em troca, apenas a aceitação deste favor. Nós temos que reconhecer a morte do nosso Salvador Yahushua na cruz do Calvário e aceitar essa salvação. Quando ele morreu, meu irmão, minha irmã, a porta da graça, antes da morte, estava fechada.
E com a morte de Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahweh, a porta da graça se abriu. Então nós temos uma esperança da salvação. A graça do eterno Yahweh. Portanto, o Eterno mostra o seu amor pela humanidade através da graça. Apesar de merecermos o castigo por causa de nossos pecados, Ele oferece perdão. Nesse mesmo sentido, ainda que não façamos nada para merecer, o Eterno Yahweh deseja nos salvar. Está escrito: mas o Eterno, que é riquíssimo em misericórdia, com seu imensurável amor, Ele nos ama tão intensamente que, mesmo quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos vivificou juntamente com o Messias. E é por meio da graça que você e eu fomos libertados. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Sobre a morte espiritual. Interessante essa passagem sobre a morte espiritual. Está escrito: Ele, Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahweh, nosso Salvador, disse a outro homem e fez um convite: siga-me. Mas o homem respondeu: Mestre, permita que eu vá primeiro sepultar meu pai. Yahushua disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas vá e anuncie o reino do Eterno. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Interessante essa passagem. Aquele homem propôs seguir a Yahushua depois do sepultamento do seu pai. Yahushua quis dizer que nenhum laço terreno, nenhuma consideração terrena devia pesar um só momento na balança contra o dever, a causa e obra do eterno Yahweh. Yahushua cortou sua ligação com todas as coisas para salvar um mundo perdido. E ele requer de nós consagração plena e total. Para o nosso Salvador Yahushua, a maioria das pessoas estão mortas espiritualmente. E para despertar dessa morte, devemos buscá-lo verdadeiramente e não superficialmente. Temos que realmente estudar a sua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Por fim, devemos lembrar que ninguém pode apagar seus pecados e se purificar sozinho. Ninguém. Nós não conseguimos evitar nossa natureza pecaminosa. Assim, somente o Altíssimo, Eterno Yahweh, nosso Pai Celestial, pode nos libertar do peso do pecado. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos acordar dessa morte espiritual. E eu já estive morto espiritualmente. Eu devo continuar estudando. Se eu parar de estudar, se eu parar de orar e de pedir ajuda do Espírito Santo, eu vou morrer espiritualmente. Como está lá em João capítulo 15. A videira e o ramos. É muito forte essa passagem. Então nós precisamos acordar, despertar, porque vai ser que nem nos dias de Noé. Ou você acha que aquela maioria daquelas pessoas não diziam que amavam o Criador? Com certeza. Só que eles não obedeciam, eles estavam se relacionando com Ele superficialmente. E assim, a maioria de nós nos relacionamos com o Pai. Se você for perguntar para todas as pessoas deste mundo, eu garanto a vocês que 90% vai dizer que ama o nosso Pai Celestial. A maioria. E, no entanto, não é o que diz as Sagradas Escrituras, onde nos revela que a maioria vai se perder. Por quê? Porque esse amor é mentiroso, esse amor não existe. Porque aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que diz que não me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. 1 João, capítulo 2. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A maioria não guarda. E mesmo os que guardam,
ainda desagrada o nosso Pai Celestial, adorando um terceiro Deus que não existe. Só existe o Espírito Santo do Pai e o Espírito Santo do Filho. Não existe um terceiro Deus. A atuação do Espírito Santo é fato em nossas vidas, mas é o Espírito Santo do Filho, do nosso Salvador Yahushua, que está atuando há mais de 2000 anos e as pessoas estão transgredindo o mandamento, adorando um terceiro Deus que não existe. Estudem, meus irmãos, estudem. Eu estou fazendo meus vídeos para facilitar o entendimento de todos. Mas não confiem no que eu digo, analisem em tudo que eu digo, em tudo que eu falo, analisem tudo que eu apresento a vocês, para ver se bate com as Escrituras Sagradas. Porque não tem lógica, nós seremos cobrados, e os perdidos, nosso Pai Celestial vai dizer: tu te batizaste em quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me mostre. Ninguém foi batizado na Trindade. Todos os discípulos batizaram em nome do Salvador. Esse nome que não é o verdadeiro. Esse nome foi inventado. O nome não muda, ele é transliterado. Em Colossenses capítulo 3, verso 17, diz lá muito claro: em tudo o que fizertes, seja em ação ou palavras, faça em nome, no nome de Yahushua. No único nome, porque foi Ele que morreu por mim e por você. Não foi o Pai, não foi o Espírito Santo. Quem morreu foi o Filho. Então só Ele, assim como está nas Sagradas Escrituras, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Outra passagem diz que toda a autoridade foi dada ao Filho, somente, e somente Ele é o nosso intercessor, somente Ele. E o Espírito Santo que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, é o Espírito Santo do Filho. Ninguém pode interceder por nós junto ao Pai a não ser o Filho. Ninguém, unicamente o Filho. Atos capítulo 16, verso 6, tem outras passagens, mas essa fala lá quem é o Espírito Santo. E todos os batismos em Pentecoste foi em nome de uma única pessoa, e não na Trindade. Meu irmão, minha irmã, é uma morte espiritual, é uma cegueira espiritual, que Satanás cega as pessoas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, a única parte que fala em Deus, na Sagrada Escritura original, se refere a Satanás ou nos deuses pagãos. Tudo isso foi adulterado nas Bíblias atuais. Isso não foi de hoje, há mais de 1000 anos. Ou se refere ao Pai como o Eterno, o Altíssimo, o Criador, ou Yahweh, ou seu Filho, né? Ou seu Filho, pelo próprio nome dele, não Jesus Cristo. Esse nome não existe. Qualquer lugar que você for, seu nome não muda. Agora, se você escrever um livro, esse livro vai mudar para o idioma do país que você for, mas o autor, o nome está lá. O seu nome estará lá, sem acrescentar e tirar nada. Esse é o correto. Fique na paz, meu irmão, do nosso Pai Celestial, e que o Espírito Santo, do nosso Salvador e único intercessor, Yahushua, o Filho do Eterno Yahweh, esteja habitando em você e em mim, e nos dê entendimento da verdade. Amém.